conforme a palavra de Deus. 2 Timóteos, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, que, vamos lá. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nesse capítulo aqui, está dizendo que nos últimos dias havereis dias trabalhosos, dias difíceis, muitas lutas, muita coisa irão acontecer. E deparamos assim que o servo de Deus tem anunciado, ensinado, pregado, despertado as pessoas no mundo inteiro, no Brasil e no mundo inteiro, sobre dias difíceis, dias trabalhosos, dias de perseguição. Haveria traidores, homens, amantes de si mesmos. Então a palavra de Deus ela nos orienta assim que devemos estar atentos a esses sinais, né? Tanta coisa tem acontecido no mundo. Temos deparado, né? Vocês têm deparado tantas coisas ruins que tem acontecido no mundo, tantas tragédias. E eu estive aqui nessa árvore aqui fazendo alguns vídeos. Quando eu comecei o primeiro vídeo, estava nessa árvore aqui sentado, nesse monte, e estava observando sobre isso também, né? Deveríamos estarmos orando, buscando a Deus, nos convertendo cada dia, melhorando o máximo que a gente puder, porque é para o nosso bem mesmo. Se sejamos honestos, sejamos homens de bem, né? As mulheres também, as mulheres de bem, precisam estar se preparando, orando, clamando pelo sangue de Jesus, orando pela sua família, porque os dias são difíceis, Jesus está às portas, Jesus é o único caminho, não há outra direção, não há outro caminho nós devemos seguir, só Jesus, né? Jesus é o único que intercede por nós ao Pai, né? E nenhum outro nome é dado entre as nações, entre os homens, o qual devemos ser salvos, só Jesus, o único que intercede por nós. As religiões dizem tantas coisas que mais não se enquadram na palavra de Deus, né? Não adianta, tudo é vão. Se não tiver enquadrado aqui, se não tiver escrito aqui, conforme os ensinos, conforme as orientações que o ser humano passa, se não tiver de acordo com a Bíblia, afaste-se, né? Afaste dos falsos ensinos, porque a Bíblia já ensina assim, ó, havereis profetas, falsos profetas, haverei falsos ensinadores, falsos mestres, né? Homens que vão amar a si mesmos, homens que vão enganar. Então, quando você pega a palavra, a Bíblia, você está sendo orientado. Quando você pede ajuda para Deus, ora a Deus, se coloca na presença de Deus, que precisa de Deus, de orientação, Deus vai conceder para você. Com um coração sincero, Deus está assim atento ao nosso coração. Ele sonda o nosso deitar, nosso levantar, Ele sonda o nosso coração. E Ele sabe a sinceridade de nosso coração. E se você tem um coração sincero, pedir ajuda para Deus e quer mudar de vida, quer mudar de situação, deixar as coisas que é errada e fazer as coisas que é certa, e coração quebrantado, Deus vai te ajudar, Jesus vai te ajudar. Você não cair na lábia, né? Então nesse mundo está acontecendo muitas coisas, muito engano, muita enganação, né? E são poucos que falam a verdade. Aqueles que falam a verdade, muitas das vezes ele é podado, né? Mas há poder no sangue de Jesus. Mas no tempo certo, Deus dará entendimento para aqueles que querem a verdade, né? Você vai saber discernir o que é certo e o que é errado, né? Quando você tem sinceridade, você vai ter isso. Se você busca isso, a verdade, não interessa. Não interessa que você quer a verdade, não quer a mentira, não quer a enganação. Mas muitos querem ser enganados. Não,
Quando você explica para ela, conversa com ela os diálogos certo, e a pessoa sabe que é certo aquilo que você está falando, que nós devemos nos melhorar, né? E as pessoas às vezes não querem, porque eles amam o erro, eles não gostam da verdade, em todas as camadas, né? Política, de tudo, é o lado espiritual, né? Como você possa pensar assim, mas como que eu não posso entrar nesse erro? Como eu livrar do engano, dos falsos ensinos? É quando você observa o seguinte, por isso nós devemos ler a palavra, observar a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que de acordo com o que a pessoa está transmitindo, você vai analisar se aquela pessoa está falando a verdade, se ela não está distorcendo a palavra de Deus, porque Paulo diz assim, ó, não ultrapasseis além do que está escrito, não ultrapasseis além do que está escrito. Então quando você está ouvindo uma orientação, uma palavra, orientação sobre as coisas de Deus, você terá discernimento, você precisa ter discernimento. Se você não tem, você acha que não está entendendo o que as pessoas estão dizendo para você, e às vezes as pessoas estão te enganando, porque você falta conhecimento. Mas quando você peça a Deus, você começa a buscar a verdade, você vai falar com Deus, Jesus, não deixa eu ser enganado. Aí você vai ter esse discernimento. Você precisa ter discernimento, porque quantas pessoas estão aí falando que está se convertendo, pessoas aí do ocultismo, que fala agora até o nome de Jesus, que não falava o nome de Jesus, mas isso aí não tem nada a ver. Muitas das vezes as pessoas se vestem de ovelha, mas é um lobo, né? Devemos ter muito cuidado. Sabe, aquela pessoa se converteu, ele era do ocultismo e tal. Mas você vai observar o que ele está falando. Se ele desviar da palavra de Deus, ele está introduzindo outras coisas, outro evangelho. Aí você tem que sair fora, entendeu? Começar a dizer coisas que não está batendo com a palavra de Deus. Ele fala só um pouquinho da verdade, mas depois ele distorce. O inimigo ainda está ali na cabeça da pessoa ainda, e não foi liberto ainda. Então nós devemos ter muito cuidado que nós ouvimos, que nós falamos, o que nós aprendemos, e ter discernimento para não sermos enganados, né? Que Deus abençoe. E você que aí, né, assim, tem uma fé nova em Cristo, busque a Deus, comece a ler a Bíblia, peça a Jesus para você não ser enganado, porque a palavra de Deus diz assim que nos últimos dias, nos últimos tempos, que as pessoas, até mesmo os escolhidos de Deus, se possível, serem enganados. Então devemos ter muito cuidado para não sermos enganados. Muitas coisas, muitas informações, e desse tanta informação, você vai e peneira, você pega a palavra de Deus e observa se condiz com a palavra de Deus, se ela não se contradizem. Nada pode contradizer a palavra de Deus, nada. Por isso nós devemos se apegar à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, né? E aquilo que for dizer, aquilo que for passar para nós, que não bate com a palavra de Deus, você refutem, né? Que Deus, Jesus abençoe sua vida. Amém.